educação inclusiva. Estamos a falar de quê? O que é uma educação inclusiva? Para mim é aquela educação que possibilita e naturaliza a diversidade num só ambiente de todo educando. Na base, com que a escola não implementa essa lei, por exemplo, que tinha a ver com a questão da inclusão. Nossa realidade ainda está distante de aceitar diferenças. Ontem, estamos em 50 anos de independência. Ontem foi inaugurada a primeira oficina pedagógica que visa atualizar os professores do ensino primário para esses contextos. Acho que dá para ter uma ideia de... Sejam bem-vindos a mais um Prazer Podcast. Eu sou o Manuel Fernandes e hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a construção de uma escola justa e democrática. O tema de hoje é educação inclusiva e para o tema de hoje temos como convidado para essa conversa o Sr. Pedro Muimba. Pedro Muimba, que é professor, locutor e apresentador. Sr. Pedro, seja bem-vindo a mais um Prazer Podcast. Bem, muito obrigado. Obrigado primeiro pelo convite. Pronto, vai ser um prazer estar aqui na Prazer e falar de educação, como gostamos. Muito bom, muito bom. Estando na Prazer, do Prazer Podcast, com prazer. E é com prazer que nós vamos dar início à nossa conversa, Sr. Pedro. Pronto. Exatamente. Sr. Pedro, Sim. ao teu entender, na sua opinião, educação inclusiva, quando falamos de educação inclusiva, claro, só para os nossos internautas, nós temos aqui estudantes do ensino de base até o ensino superior. Ok. Na tua opinião, educação inclusiva, estamos a falar de quê? O que é uma educação inclusiva? Bem, Manuel, é o seguinte, educação inclusiva, para mim é aquela educação que possibilita e naturaliza a diversidade num só ambiente de todo educando. Ou seja, é preciso que se entenda a diferença entre eu ter estudantes com algumas limitações em pontos diferentes de estudantes quase que sem limitações e ter todos eles no mesmo ambiente a estudarem de forma igual sem ser estereotipados. Tá? Prontos. Para mim, isso é educação inclusiva. Eu ter a capacidade de juntar todos, naturalizar isso no mesmo ambiente, com o intuito de evitar grupinhos. Prontos. Chega a ser isso para mim. Mas grupinho, como estamos a falar, mas esse grupinho, evitar o grupinho está-se a referir. Assim, é uma linguagem terra a terra. Eu se for cadeirante e estiver numa escola normal, entenda-se escola normal como as escolas que temos maioritariamente na nossa cidade, Correto. sou visto como alguém que ali não devia estar. Tinha que estar numa escola especial. Há inclusividade nisso? Não, na minha opinião. Okay. Porque entendemos que ele tem que estar numa escola com adaptabilidade para a sua condição física. E educação inclusiva, para mim, precisa naturalizar a envolvência dele em qualquer escola que ele esteja, para que haja, primeiro, igualdade naquilo que se aprende. Depois, igualdade no local em que se frequenta, no meio social em que se frequenta. Repara, por exemplo, nas nossas escolas, há até algumas, na verdade o governo já há muito que pede às escolas que se adaptem a receber estes alunos, porque no momento posso afirmar sem medo que não há condições para albergarmos todos em escolas próprias. Escolas próprias, estou a me referir a escolas onde haja aulas para mundos, haja aulas para cegos e mais outros.
Então, é nesse sentido que eu estou a dizer, se eu não separo, né, não separo quem é deficiente visual, quem é deficiente auditivo, numa escola, para eles, e consigo colocá-los no mesmo recinto com quem não é, embora quem lhe vai atender seja alguém especializado, consigo lhe socializar aí mesmo, eu estou diante de uma educação inclusiva. Eu preciso naturalizar isso para evitar que amanhã entenda-se que não, estes que estudaram ali são A e que estudaram aqui são B. Só por ali. Não sei se respondi à pergunta. Perfeitamente. Perfeitamente. Respondeu perfeito. E eu tenho certeza também que os nossos internautas, os mais pequenitos, acho não, tenho certeza que perceberam. Pedro. Sim. É assim, no tema passado, nós abordamos de um tema que acredito que seja continuidade deste, mas o decreto 17/16 fala acerca disso. O que eu não consigo perceber é que as leis existem, as leis estão lá e as leis devem ser cumpridas. Estou a entender, porque o que é que está na base da falta das escolas, o que é que está na base com que a escola não implementam essas leis, por exemplo, que tinha a ver com a questão da inclusão? Ou seja, repara, se nós vemos a maioria da escola no nosso país, não posso generalizar mais, é que a pura verdade é que há poucas escolas que têm esse contexto de inclusão. Certo. O que é que está na base disso? Primeiro, contextualização. Nós temos escolas que foram concebidas apenas para pessoas sem deficiência. Aqui, entre aspas. Okay. Depois, a nossa realidade ainda está distante de aceitar diferenças. Não temos pessoas, não temos tanta gente com a mesma capacidade de aceitação das diferenças entre nós. Infelizmente, eu tenho me deparado com situações assim, a título de exemplo. O aluno, se for albino, estar na sala será motivo de vexames, infelizmente. Isso por quê? Porque nós não estamos preparados para aceitar diferença. Isso desde a base. O que tem dificultado nisso são os investimentos que deviam ser feitos na área. Custa um bocado mais termos uma escola totalmente adaptada para todos os tipos de estudantes. Com deficiência visual, com deficiência auditiva, no mesmo recinto. Temos escolas, eu conheço, por exemplo, posso citar aqui uma, que é a escola Angola e Cuba, acho que esse é o nome, nas mediações do Avô Cumbe, e parece que é a única em Luanda escola, repito, escola, não estamos a referir de colégios ou estou a falar de escolas, que tem professores capacitados para tal e que capacita, de certa forma, professores para tal. Ontem, curiosamente, tive acesso a uma matéria onde foi inaugurado no Kwanza Norte, penso eu, a oficina pedagógica, que visa formar professores para esse contexto. Ontem, estamos em 50 anos de independência, ontem foi inaugurada a primeira oficina pedagógica que visa atualizar os professores do ensino primário para esses contextos. Acho que dá para ter uma ideia de onde estamos e para onde estamos a ir. Está a faltar investimento, tem faltado investimento a sério neste quesito. Isso dificulta, então, termos as escolas preparadas para esta classe de estudantes. Ok. Tudo bem, está percebido. Mas, se bem que a abordagem do Pedro, nesse caso, que é correta, está a ser generalizada, que é correta, mas eu acredito que quando tivemos que resolver um determinado
uma determinada situação, não diria problema, uma determinada situação, nós não necessariamente poderíamos começar no todo. Poderíamos começar, ou seja, aquilo que cabe a nós, podemos fazer. Aquilo que transcende a nossa vontade, aí sim. Portanto, como, mediante esse tema, com relação às aulas, né, à escola inclusiva, por exemplo, os cadeirantes, eu acredito que os cadeirantes não necessariamente deveriam depender de um apoio, um financiamento. Ou seja, as salas de aulas poderiam muito bem ser adaptadas, tem carteiras e tem lá o espaço do cadeirante. E muitas escolas, até isso tudo, posso ter alguns colégios, a maioria, nem sequer rampa têm. Pois. A pergunta que eu falo, mas por que dessa debilidade? O que está por detrás? É falta de interesse? Existem coisas, detalhes mínimos, mas o que eu quero perceber, até eu entender, o que está por detrás disso? Dessa escassez assim, de implementação. Há pormenores de detalhes. De promoção sim. da inclusividade. Exatamente, a promoção da inclusividade. Bem, volto a dizer, em princípio é mesmo a não aceitação da diferença. Ou seja, eu que tenho o meu colégio, quero mais render com quem me vai pagar e maioritariamente quem vai pagar, infelizmente, somos nós os vistos como não tendo deficiência física. Eu, se preparar uma sala para um cadeirante, penso que estou a perder uma carteira, e isso até de exemplo, penso que estou a perder uma carteira que devia ser ocupada por alguém, porque não vou ter todos os anos cadeirantes. E infelizmente isso tem ofuscado a vontade de quem quer fazer. Não é de todos um mal adicionar um espaço para cadeirante nas salas de aulas, mas não é do interesse da maior parte de quem investe em educação. Para tal, eu costumo dizer que é preconceito, na minha opinião. Logo a partir da erguer uma sala de aula e dizer que, olha, este é o lugar do diminuído físico. Eu acho que para ser mesmo inclusão, ele tem que entrar e selecionar onde vai sentar. Eu penso assim. E quando ele decidir que, olha, não, eu vou sentar aqui em função da minha condição, aquele vai ser o lugar dele. Já se selecionou. Não percebi? Nesse caso, por exemplo, vamos pegar o título de um cadeirante. Sim. Parte em princípio que ele escolhe o espaço, qualquer espaço eu vou. Sim, sim. Então ele chegou, decidiu, olha, ali, vou sentar ali. Não que chega e decide, mas que chega e se posiciona. Chega e se posiciona. Sim, não que ele decida. Aí, consoante o posicionamento dele, nós sabemos que, pronto, o fulano vai sentar aqui. E é ali o lugar dele. Porque quando se tem já estampado que, olha, aqui é o lugar do cadeirante, nós estamos praticamente a colocá-lo de parte, a tirar nele a liberdade de escolha. Eu que não sou cadeirante, tenho a liberdade de escolher em que parte da sala vou me sentar. Mas você que é cadeirante está limitado, senta aqui, ponto. É mais ou menos por aí que eu entendo. Mas isso não pode impedir quem investe em educação de colocar ou de reservar algum espaçozinho para ele. E estou a falar de cadeirantes, né? Não pode impedir quem investe em educação de reservar esses espaços dedicados a eles. Principalmente quando já se percebe que teremos um aluno cadeirante, infelizmente, durante as nossas matrículas para alunos novos, um aspecto que tem falhado muito nas nossas escolas, e eu falo isso porque estou na educação há mais de 10 anos. Então, um dos aspectos que muito tem falhado é a concessão de informações completa do educando. Seja mais por isso. Vou por ali mesmo. O encarregado vai fazer a matrícula e não informa que o filho, por exemplo, é falciforme. Não informa que o filho não pode isto, não pode aquilo. Não informa, ou seja, eu só recebo, tudo o que recebo do encarregado quando vem fazer a matrícula é a identificação do menino, o histórico estudantil, se já for um aluno com alguma história, e ponto. Informo os emolumentos e tudo mais, e acabou, fica por ali.
como resultado, como consequência, eu como escola não sei se o aluno que foi matriculado é cadeirante. Isso também dificulta. Porque se já sei que na classe Y terei um menino cadeirante, claro, este menino, a sala será de certa forma para ele preparada neste quesito, porque nem todos os anos vão ter cadeirantes. Claro que previamente as escolas já podiam, como mencionou e bem, ter rampas, podiam estar preparadas para receber esses alunos, mas eu não vou receber esses alunos todos os dias e a sala não vai estar preparada todos os anos, desculpa, e a sala não vai estar preparada para alunos que não vamos ter. Eu vou fazer quando há esta pré-anunciação da parte do encarregado. Mais ou menos por ali. Não vejo razões para que sem motivo se prepare uma sala como tal. Para mim soa como sendo preconceito. Prontos, isso há uma coisa que o Pedro falou e muito bem, diz que provavelmente começa em grande parte tem a ver com a informação, a mentalidade das pessoas, por aí fora. Prontos. No intuito de quebrarmos assim os preconceitos, como falou muito bem o Tabu, repare, existem algumas instituições que quando o aluno é menos aplicado, eles pegam e dizem, você vai mesmo para ir para trás. A fila dos burros. Assim mesmo, pronto, assim mesmo, esse termo. Mas ali não só preconceito. Olha, aí é preconceito puramente porque não há necessidade disso. Não há necessidade do professor fazer não, isso. O professor pode não falar, mas assim, essa é mais pura. Existem coisas que são mesmo, prontos, eu não diria da natureza, existem coisas que são fatos. O professor pode não falar, porque repara, tanto até inclusive, nessas situações, se for para falar na inclusão tal como devido, as salas de aula, o correto seria os alunos sentavam por forma circular, meia-lua. Certo. Né? Ali estão todos de igualdade. Não sei se faço entender. Eu consigo. A partir do momento em que é colocado um atrás do outro, enfileiramos, exatamente. Então, de qualquer forma, se for aí a fundo, podemos partir por um certo preconceito. Porque eu acho que é também, ao meu ver, né? Eu acho que se for para quebrar a questão das barreiras, dos preconceitos, né? Deveríamos também trabalhar por ali. Mano, eu penso que esta questão é interessante que levanta, a forma como organizamos as turmas ou as salas de aulas. E um aspecto muito interessante para mim na educação inclusiva é que a escola inclusiva, a sala de aula inclusiva, precisa atender a três fatores importantes para mim. Primeiro, ela precisa ser uma sala ou uma escola para todos. Sim. Tá? Precisa ser uma escola para todos. Depois, precisa ter um currículo adaptado à realidade, a todas as realidades. E, por último, precisa ter acessibilidade. Se não atende um desses aspectos, para mim não é uma escola inclusiva. É uma escola, mas não é inclusiva. Agora, quanto à organização da turma, da sala de aula, é importante entendermos que nós temos um histórico, um histórico de imitação muito grande daquilo que é a tradição dos outros, infelizmente. E entendemos que aquilo que é tradicional lá tem que ser obrigação aqui. É o normal, nós normalizamos arrumar a sala assim, feitos militares. Aquela forma de arrumar é meramente militar, certo? E normalizamos isso. Agora, sair desta forma de organizar para o U, como fez menção, ou o V, como outros preferem chamar, é que está a levar tempo. Mas a escola que já se arrumou assim, e essa é a realidade neles. São aqueles que decidiram sair da corrida do Ibratos ou do efeito manada. Né? Prontos. Eles decidiram sair dali, desse círculo, e então adotaram aquela que é tida hoje como sendo a forma correta
os pedagogos, né, assim afirmam, sendo a forma correta da arrumação na sala de aula, porque promove igualdade e dá mais liberdade do aluno pronunciar, se expressar, sim, assim diria. Pedro, o que você falou aqui, eu apontei aquilo que seria o ideal, né? Talvez seria o ideal uma sala de aula inclusiva, uma escola inclusiva, tem que ser uma sala para todos. Para todos. E o currículo adaptado e acessibilidade. Sim. Pedro, acessibilidade tem a ver com acesso? Sim. Pedro, e tu dizes que as escolas, para ser consideradas, têm que ter estes 3 requisitos. Para ser considerado inclusivo, precisa ter esses 3 requisitos. Pedro, até eu ver, se for assim, uma estatística, quantas escolas que nós temos, uma estatística que assim, atendem esses requisitos? Eu volto a mencionar, passa por publicidade Angola e Cuba, como sendo, pelo menos aqui eu conheço, que isso fique claro, que eu conheço, que seja para todos, que tenha um currículo adaptado e que tenha acessibilidade a Angola e Cuba. Por quê? Porque as outras até têm alguns requisitos, porém, muitas das vezes, e se calhar na maior parte das vezes, o que acontece? A escola está preparada para receber esses alunos, mas tem uma sala, por exemplo, e quase que não tem um professor especializado para isto, para atender estes alunos. E a verdade seja dita, o professorado para estes alunos precisa realmente estar preparado. Não é eu que fiz o curso de pedagogia no centro de formação no meu bairro, vou dar aulas e me aplicar a esses alunos. Não funciona. Não funciona porque tem técnicas próprias para ensino e essas técnicas não vão me apartar de ensinar de forma simultânea outros alunos, porque o aluno normal, eu não sei se... A importância é que percebemos, né? O aluno normal subentende o aluno que está desprovido, não sei também se... Desprovido de deficiência física. Pronto, pode ser, mas pronto. É mais ou menos por ali. Este aluno consegue perceber quando o professor, por exemplo, usa métodos para ensinar aluno especial, mesmo que não seja direcionado a ele, porque tem um bocado mais de capacidade naquilo que é percepção. Não estamos a julgar a capacidade de percepção de ninguém. Estamos só a dizer que se eu coloco o cadeirante ou qualquer outro diminuído físico na sala, junto com os outros que não são, eu consigo, sendo professor especial, transmitir o conhecimento e causar harmonia para eles. Se for o oposto, eu coloco o cadeirante numa sala, o diminuído físico numa sala, o aluno normal noutra sala, sendo eu professor não especializado, não posso entrar na sala de alunos especiais porque estaria eu a usar técnicas que usariam no modo, ou seja, com os estudantes de forma geral, não com os estudantes especiais, e estaria a mutilar, de formar ao invés de formar, porque o aluno especial é menos especial, a forma de tratamento, a forma até, curiosamente, a forma como se prepara a aula, aulas para estes meninos é diferente. Há lá alguns requisitos diferentes da nossa preparação da aula normal. Ok, tudo bem. Eu gostaria de deixar aqui também só a internautas que nos acompanham, por favor, não esqueçam, subscrevam o canal, deem um like. O que acontece? Nós estamos aqui a falar sobre a educação inclusiva. Há encarregados, há pais que podem dizer isso não faz parte de mim, isso não tem nada a ver comigo, coisa assim parecida. Mas, repare, eu queria só chamar aqui a atenção, a razão, é que essa situação
é algo que afeta todos nós, porque nunca sabemos o dia da manhã. De certa forma. Hoje estou aqui, tudo bem, está tudo bem comigo, com alguém próximo, e amanhã a tal pessoa pode padecer, né, de alguma deficiência, no caso. Certo. Então, pronto, recomeçar no zero, ter essa dificuldade, então convém que isso seja bem patente aqui, que seja uma abordagem de todos nós, tá? Devemos refletir e ir profundamente. O que eu quero saber, imagine que, por exemplo, há internautas, há diretor de escolas que estão nos a acompanhar e lembram, por acaso, olha, está aí o ano letivo para começar. Quais seriam os caminhos, por exemplo, da promoção da educação inclusiva? Quais seriam? Existe uma estratégia, assim, por exemplo, imaginemos que o tal diretor da escola quer tomar uma iniciativa, fazer algo diferente. Não pensei nisso, porque, que a verdade seja dita, a maioria das escolas que existem na cidade de Luanda, poucas têm esse critério de inclusão. Qual é o primeiro passo, o caminho a se tomar? Olha, o primeiro seria mesmo adaptar os espaços. Entender que a minha instituição escolar não pode ser só para este grupo de alunos e eu consigo excluir já o outro grupo de alunos quando, por exemplo, não tenho acessibilidade. Se eu não consigo conduzir um cadeirante até o primeiro andar porque não tenho rampas para lá levar, de certa forma o encarregado sabe que o meu filho aqui não tem lugar. Se eu não consigo nem sequer colocar dentro do pátio da instituição, estou já a dizer que, olha, tu não estás aqui não tem lugar para si. O primeiro passo passa por aí. Readaptar as estruturas escolares e esse, conforme disse um bocado mais atrás, é o conselho da parte do MED, né, do Ministério da Educação, para as escolas, que como não temos condições, esse conselho é antigo, como não temos condições para albergar ou para todos os anos irmos construindo escolas especiais, escolas que atendam a essas necessidades, então que as escolas se adaptem a fim de atenderem parte destes estudantes. É bom, este conselho é bom, porém eu como escola preciso um bocado mais de atenção nesse quesito. Por quê? Porque um professor especial, professor de educação especial, para ter uma ideia, em Angola temos 6.000 e pouca coisa. 6.000 e tem um número 6.800 e alguma coisa, mais ou menos por ali. Não mais que 6.800 professores de educação especial, isso números estatísticos. E temos mais de 44.000 estudantes especiais. Estatísticos. Estes são os que estão estatisticamente registrados. Boas. Sim. Eu queria pegar essa brecha. Pronto, parece que o Pedro antecipou, né? Porque repara, nas instituições, a verdade seja dita, as instituições públicas, os colégios, têm sido um parceiro do Estado naquilo que tem a ver com a educação. E a verdade seja dita, existem muitas escolas privadas. É que as escolas privadas, que a verdade também seja dita, focam-se muito naquilo, o objetivo final. Pronto, uma coisa é ajudar o Estado, fazem muito bem, outra coisa que a verdade seja dita tem como finalidade o lucro. Concorda comigo? Concordo. Ok, plenamente. A pergunta é, onde é que, por exemplo, falou muito bem desse dado estatístico, onde é que um diretor de uma escola pode pegar os dados estatísticos? Porque, repara, mediante, imaginemos que eu tenho uma instituição aqui numa das províncias, não vou citar aqui o nome, será que já existem dados estatísticos, e se existe, onde é que podemos encontrar, que dá uma estimativa de quanto a estatística de deficientes que existem? Portanto, imagine que, por exemplo, o tal diretor da escola, eu fazendo, as estatísticas dizem que, olha, aqui na província X tem X%, 0,1% de
estudantes especiais. especiais, que acaba por ser um número ínfimo, que a França já dita. Um número ínfimo. Não, mas número ínfimo com relação a qual número? Porque se for, vamos considerar ínfimo, tivermos a comparar com um... Vamos lá ver, um universo, imagine se estatisticamente dizer assim, olha, para O Ecole 500, Uhum. Ecole bem, qualquer província, para uma província, vamos lá ver, olha, para 500 alunos normais, um com deficiência. Ok. Estatisticamente. Então é para assim, calma, eu vou projetar uma minha escola. Dentro da minha escola, na minha escola, se eu tenho, a minha escola é projetada para 400 alunos, epá, então que a França já dita, epá, eu aqui não vou, não tenho, sim, um estímulo que seja financeiro para poder projetar. Isso aqui é por verdade também. Porque repara, se ver, se os dados forem inversos, imagine que, por exemplo, vamos lá ver, para 10 estudantes, ou para 50, pronto, para 10 estudantes normais, a estatística me diz, para 10 estudantes normais eu tenho um com deficiência. Oh, pô, eu vejo aí nicho, eu vejo, ok, sim senhora. Então Vale a vou pena projetar, investir. vale a pena investir, porque também não adianta eu projetar, faço algo, Mas, mas os especiais fica lá. repara, Essa também é verdade. pronto, mas repara, Manuel, é o seguinte, primeiro é que algo que temos já que, a partir de agora, se calhar, separar. Ok. Isto não é só estudante especial ou cadeirante. Sim. Temos outras deficiências e alguns transtornos que tornam o estudante especial. Certo. Pois, estamos a falar de alunos com TDAH, estamos a falar de alunos com outros com dislalia, dispraxia, pronto, muitos transtornos que também tornam o estudante especial. Agora, uma pergunta que antecedeu a essa que faz agora é onde é que eu encontro esses dados? Esses dados, diz. Bem, as instituições, desculpem, deviam conversar um bocado mais. Isso eu tenho lamentado sempre e muitas vezes há pouca conversa entre as nossas instituições. Antes do estudante, do aluno, estudante, como querem se calhar considerar ser estudante, foi filho ou é filho, é nascido nós estamos na capital, maioritariamente nos hospitais. Os hospitais têm dados. Esses dados, partilhados com quem de direito, estamos a falar, a nossa instituição de estatística em Angola é o INE. Esses dados partilhados com o INE partilhando tais dados com o epígrafe de possibilidade, olha, nós tivemos esse ano 50 recém-nascidos, porém, agora com 3 anos, 4 anos, temos identificados X ou 30 com transtornos de pensamento acelerado, sei lá, algum transtorno aplicado a eles. O Ministério da Educação sabe que esse ano, quando completar 5 anos ou 3 anos, porque a maior parte dos nossos pais entende que colocar o filho com 5 anos na escola, antes disso não vai, mas o Ministério da Educação já sabe que, olha, vou receber X com este transtorno, vou receber Y com esta deficiência. Se as instituições conversassem um pouco mais, haveria facilidade na obtenção dos dados. Mas agora, respondendo à sua pergunta, onde é que posso encontrar esses dados? Eu, enquanto diretor, para a minha escola, para a minha realidade, infelizmente não terei informação do município ou da província, mas terei informação da minha instituição, no ato da matrícula, no ato do primeiro contato entre eu, instituição, e você encarregado. Ou seja, se não fosse só foco da instituição, a obtenção do lucro, e fosse também a satisfação e educação de forma plena nesse processo, eu acho que teríamos dados um bocado mais acabados em relação aos que temos hoje. Esses dados, por exemplo, eu recorri a fontes digitais, mas essas fontes, eu quando li os números, eu ri. Por quê?
o censo de 2014 disse-nos que éramos mais ou menos 34 milhões. E Luanda com mais de 1 milhão, acho que mais 6 milhões ou alguma coisa assim, algum número igual. Em Luanda, sendo nós, Angola, 34 milhões aproximadamente, temos apenas 44 mil estudantes especiais, com 6 mil estudantes, 6 mil professores especializados, somos 34 milhões. Não sei se estamos a ver o número. Sim. Número. Então, eu penso, por isso é que quando falava dos números, eu estava sempre a dizer que são dados estatísticos. Exatamente. E esses dados estatísticos, infelizmente, não são, para mim, os mais completos, porque tem faltado conversa entre instituições. O fato de me tornar uma pessoa especial na necessidade de educação, muitos nessa condição estão a desistir do ensino, da escola, sem contar com aqueles que nunca foram, infelizmente. Por quê? Porque há alguma necessidade especial para a sua educação e, infelizmente, não se atende essa necessidade. Para inverter essa situação, né, que é uma realidade triste, né, que acabou de compartilhar, como é que nós podemos garantir ou promover, não digo nós enquanto sociedade, né? Sim. O problema de todos nós. Exatamente. Como é que a maioria desconhece mesmo, é ignorância, não sabe. Mas como é que podemos promover, garantir para que de agora em diante, a partir desse podcast, as pessoas podem criar um ambiente de respeito, um ambiente mais de respeito justo e democrático? Quais são os caminhos para a promoção? Exatamente. Por acaso estava a responder a essa pergunta bem na primeira vez que fez, e eu estava a dizer que o primeiro passo seria a estruturação ou a adaptação das instituições de ensino. Depois poderíamos começar a partilhar com os estudantes desde a base até ao topo, que é a normalização da convivência com estas pessoas, com estes estudantes. Ou seja, devíamos nós colocar já desde o princípio que não é só por fato, por exemplo, de eu considerar o estudante especial, já é de certa forma estereotipá-lo. Pronto. Mas isso não podia ser visto como normal, então é preciso partilhar mais, fomentar mais o fato de termos estas pessoas no nosso seio e olhar para eles como sendo parte de nós. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu gostaria que fosse tratado, se fosse eu na condição dele, eu tenho que informar a quem está do outro lado que, olha, isto é o normal, eu tenho que tratar este cadeirante, e estou sempre a pegar no cadeirante porque se calhar é o mais próximo ou mais comum de ser visto nas escolas. Este cadeirante é um aluno que tem o mesmo direito que eu, que tem os mesmos deveres que eu, embora tenha algumas limitações em relação a mim. Prontos. Partilhar essa informação e normalizar a convivência com eles. Repara que eu citei aqui 3 pontos para considerar uma escola inclusiva. E pronto, o currículo adaptado sim, o currículo adaptado é um dos pontos. Ou seja, se eu tenho na minha instituição estudantes do gênero, preciso adaptar o meu currículo de modos a promover este ensino, ou seja, um ensino especial, ou seja, a fazer uma simbiose, né? Do ensino especial ao ensino geral. E, claro, tem níveis também, não é só adaptar, tem níveis. E se eu fizer, ou se eu promover um ensino adaptado com o fato de ter estudantes especiais na minha instituição, eu consigo transmitir ao aluno que é normal eu conviver com alguém diferente de mim. É normal que o encarregado, ao entrar na minha sala, trate igual, ao entrar na minha instituição, trate igual todo estudante com o qual se depara. Não pode haver
não pode haver nem admitir-se que, na minha instituição, por exemplo, os atos de bullying se proliferem. Não podemos, isso, aliás, o bullying é mesmo algo que devíamos nós, de forma um bocado mais dura, impedir que se propague. Bullying de todos os tipos. Devíamos já agora, antes que se torne um mal maior, antes que se torne moda, porque agora está tudo a ser moda, devíamos começar já a olhar para isso como sendo um caso muito sério. Infelizmente já temos histórias pesadas relativamente a isso. O combate ao bullying, o combate ao preconceito juntos, e a adaptação, a adaptabilidade das estruturas escolares, se calhar passariam por aí o caminho da nova realidade quanto aos estudantes especiais. Pedro, eu vou já falar consigo também, perguntar sobre a questão do bullying, sobre a questão da raça e gênero nas escolas, já também. Mas para encerrar com a questão da acessibilidade, a inclusividade. A inclusividade e diversidade. No caso, exatamente. A escola é inclusiva. A pergunta que eu quero fazer, só para encerrar já. Os encarregados estão no direito de exigirem à escola a implementação de alguns, dentro de um dos pontos que falou para ser considerada uma escola inclusiva, por exemplo, na questão da acessibilidade, que é uma questão muito simples. A escola que não tem rampa, no caso. Os encarregados, será que têm esse direito de chegar na direção da escola e exigir, olha, a colocação da rampa e os dois outros pontos que falou? A educação é um processo que não é monótono, não é só. Eu estou a falar da educação científica, no caso da escolaridade, não é algo que depende só da escola. O encarregado é parte integrante da comunidade educativa. E, como sendo parte integrante da comunidade educativa, é normal que apresentem de forma organizada exigências. Porém, como disse no princípio o Manuel, infelizmente nas instituições de caráter privado o foco tem sido o rendimento. E isso, aliás, antes de irmos por aí, deixa-me lhe dizer que eu não conheço outras escolas que levem a sério a comissão de pais e encarregados de educação, como sendo, além de algumas poucas estatais. As escolas privadas quase que não têm isso e esse aspecto por si só dificulta. Porque se temos a comunidade de pais e encarregados de educação bem estruturada, que vela pela educação na mesma força que vela a escola onde estão os filhos, claro, estes aspectos vão saltar à vista e provavelmente, ou muito provavelmente, vão ser temas de conversa com o intuito de resolução. Não havendo esse aspecto, infelizmente ficamos mesmo só num dia dissemos, um dia pedimos e não se faz nada. Até que o filho saia da instituição e vai para outro sítio. Ok. Então, de forma resumida, pelo que eu percebi do Pedro, senhores encarregados, por favor, existem coisas que para melhorar temos de exigir. Então, e nos organizar. Exato. Por meio de comissão de pais não é? Existem pontos. Por exemplo, para mais informações podem recorrer ao decreto 17/16, que é do ensino, consta lá tudo a respeito disso, muitos pontos. Então estudo, porque muitas das vezes, por vezes exigir beneficia a todos nós. Falou muito bem dentro da sua abordagem que mais do que copiarmos modelos externos, chegou, está aqui assim, por nós sentimos, conversar com a direção, tenho certeza que poderá mudar. Sim, só precisamos nos organizar melhor, sim. Ok, tá bom. Pedro, muito obrigado. Agora, sobre essa questão sobre a raça e gênero,
O que é que tens a dizer? Exato. Sobre essa situação sobre raça, gênero na escola, falou muito bem. Para ser sincero, Manuel, nós não temos tantos problemas de racismo, pelo menos não na realidade, nas realidades a que frequento. O racismo ainda não é um problema. É um problema, claro, mas não é um problema que estamos constantemente a viver. Primeiro, estamos quase sempre entre nós, né? E pronto. Mas agora, quanto já ao gênero, depois vem mais a sexualidade das escolas, ali sim, aí consiste o problema, porque a escola inclusiva tem que ser para todos, como eu disse no princípio. A escola inclusiva tem que ser para todos. E nós ainda temos problemas da aceitação da diferença. E essa diferença, até aqui na questão estou já a colocar de parte a raça, porque conforme disse, felizmente não é um problema ainda que nos assusta. Claro que é um problema que tem que começar já a ser erradicado, né? Tem que começar já uma pela raiz. Pois precisa já ser aniquilado, permitam colocar esse termo. Mas a questão do gênero é uma luta grande. Eu há pouco tempo falei que estamos a tornar moda tudo. E estamos a aceitar muita coisa um bocado fora daquilo que são os nossos padrões enquanto pessoas humanas. Até onde me entendo como pessoa, eu aprendi, e quase todos nós aprendemos que existem 2 gêneros, e agora depois começamos a entender que afinal não são só 2, são acho que 7, porque agora a comunidade cresceu. Sim, até então eram 4, a comunidade era LGBT, né? Pronto, e não sei se seria correto estar aqui a falar sobre isto. Aberto. Pois. Mas agora cresceu, agora é LGBTQIAN+. Pronto, estamos a ver que agora a comunidade está a crescer, estamos a normalizar, e daqui a pouco nós vamos tradicionalizar. Vamos ver que é tradição, depois estamos a escolher gênero, né? por nós mesmos. A escola precisa começar em África, precisamos entender o seguinte: nós temos uma realidade, e essa realidade forma a nossa identidade. É que se não tivermos identidade e começarmos a normalizar tudo o que recebemos, daqui a pouco nós não sabemos aonde estamos a ir, não sabemos quem somos, não sabemos onde estamos, nem para onde vamos. O que queres dizer com isso, Pedro? Eu só preciso que as pessoas entendam o seguinte: não é o fato de estar a ser normal certas aceitações longe da nossa realidade que nós também precisamos normalizar. E então isso significa que temos que banir quem não concorda com aquilo que é nossa forma de olhar as coisas, ou seja, 2 formas, né? Binário, 0, homem, mulher e ponto. Quem não aceita isso sai do nosso meio? Não. Da aceitação da nossa parte. Eu estou a dizer aceitação, não estou a dizer normalização. E sendo um problema, precisamos trabalhar nesse aspecto. O estudante não é o juiz, ele não precisa julgar quem não é como ele. Só precisa aceitar que, pronto, esta pessoa é diferente de mim, esta pessoa tem a sua própria escolha, tem a sua própria forma de viver, porém, ele não precisa normalizar aquilo, não precisa dizer que, olha, então essa é a forma de viver que eu tenho que seguir. Não, nós temos nossa identidade. Eu, enquanto pessoa, tenho uma escolha. Eu fiz a minha escolha e a outra pessoa tem o direito de fazer a sua escolha. Isso precisamos aceitar. Agora, África, Angola, de forma particular, está a tornar moda normalizar isso, e isso dá medo. Dá medo porque daqui a pouco vamos, felizmente, o último Código Penal descriminalizou
o homossexualismo, mas deu aberturas agora para normalização deste comportamento sexual, se posso colocar aqui o termo, e é exatamente ali onde começa depois a normalização, porque se agora já não é crime, se agora já não, o que era um bocado radical, né, criminalizar isso, agora já não é crime, normalizar, depois tradicionalizar, vai ser então um perigo para a nossa sociedade. Vamos perder aquilo que é a nossa identidade. Não estou a dizer que não convivo com, ou que não aceito que essas pessoas estejam conosco. Eu só estou a dizer que nós, enquanto angolanos, precisamos entender que temos identidade. Angolanos e africanos temos identidade, temos história, temos cultura, e nossa cultura, até onde eu sei, nunca normalizou tais práticas. O gênero nas escolas, assim como outros aspectos, são aspectos que precisam ser trabalhados. O estudante precisa entender que ele só precisa aceitar que tem pessoas diferentes e ponto. Assim acontece com a raça. Precisa entender que que temos pessoas de raças diferentes. E entendeu isso, pronto, viva a vida. Segue em frente. Não precisa diabolizar, permitam-me colocar o termo, ninguém. Você é um estudante, é uma pessoa singular. Você vai para a escola para socializar, para aprender e outras coisas, mas não precisa julgar ninguém. Só isso. O resto é seguir e somar. Quanto ao gênero, é mais ou menos por ali. A escola precisa ensinar isso, colocar isso na cabeça do estudante. Tem pessoas diferentes e ponto. Pedro, o que eu não consigo perceber, faça-me entender, podes me fazer entender, claramente que o que falou tem muito a ver com isso que nós chamamos de aculturação, né? Isso, Pois. aculturação, e deve-se muito pela explosão das redes sociais. As redes sociais, de certa forma, Não, a explosão a internet, do mundo digital. mundo digital, pronto. O que eu não consigo perceber, porque é muito mais fácil o jovem, sei lá, ser influenciado pela negatividade, ao contrário do positivo. Ou seja, as redes sociais, o mundo digital, como falou, ele também tem muitas coisas boas. Mas é difícil ver, por exemplo, como falou há pouco, existe, já está a virar moda. É muito difícil, raramente acontecer, virar moda de coisas boas. O que está por detrás disso? É simples. Assim, de forma aberta, eu vou lhe dizer a natureza. Sim, a natureza, por uma razão muito simples. Eu tenho aqui uma garrafa d'água, assim de forma a ilustrar. Se essa garrafa d'água tivesse água suja e eu tivesse outra garrafa d'água com água limpa, ao colocar nesta caneca, Manuel, eu consigo sujar a água limpa facilmente. Não água limpa, água suja. Está explicado. Pois. Pronto, você entendeu? Então paro por aí. Internautas, por favor, eu espero que vocês entenderam do que o Pedro falou. Ou seja, mas Pedro, passa mesmo por aí. A natureza. posso fazer uma brincadeira? Está à vontade. É assim, é uma brincadeira, por favor. Internauta, não leva no lado pessoal. Pessoal. O que você acabou de falar é que os demônios Não tem como, tem maior número, tem maior facilidade da atuação. Né? Normal. Estás a dizer que o negativo, ou seja, o diabo é maior que... Brincadeira! Não leva muito a peito. Mas é mais ou menos para isso. O negativo, infelizmente, tende a sobrepor-se ao positivo. Okay. Olha, quanto ao mundo digital, a falta de instrução é um perigo. Uhum. Nós hoje temos acesso a muita informação e quase nenhuma formação. Hoje é possível fazer qualquer formação a nível digital, mas formação. Ok. Aí é que pecamos. Pronto, tem sido tendência agora imitar tudo
das mídias digitais e as pessoas esquecem que as pessoas mentem. Às vezes, isso é verdade. Há quem publica porque quer ganhar público, porque precisa mentalmente entender que já estão a me acompanhar e por ter 5.000 likes, estou bom. Para tal, mente que é possível, publica um vídeo dizendo que é possível ligar uma lâmpada com uma garrafa d'água. E foi. Eu, na curiosidade, aprendo isso. Estou a usar a garrafa d'água e nem é sobre a garrafa d'água que estou a falar. Ok. As pessoas têm essa tendência porque a busca pela aceitação social agora parece que é febre, parece que é doença. A pessoa quer que, quando publicar uma foto, se for só 2, 3 primos a darem like, primos que ele conhece, a darem um like, e a ele está insatisfeito. Ele prefere que tenha 5.000 De pessoas desconhecidos. que ele nem sequer conhece, nunca viu. E pronto, desde que estejam lá os 5.000, não importa o que ele vai fazer para ganhar aquilo, mas que estejam lá os 5.000. Falta de formação no mundo de tamanha informação que agora temos. Pedro, nós a esse tema estamos a falar de inclusão, certo? Sim. Seria do nosso lado presunçoso se nós não falarmos também da realidade das escolas nas zonas rurais. Concorda comigo, Seria né? pecado. Seria pecado. Seria pecado. Seria pecado. Então, de uma forma resumida, essas situações que falamos no caso, e o senhor falou muito bem sobre a inclusão, sobre a questão de gênero. Qual é a realidade nas zonas rurais? Será também que há esse problema que em zonas urbanas? Nós aqui nas zonas urbanas temos muitos tabus a nível de sexualidade, de gênero e mais outros aspectos. Nas zonas rurais temos 1.000 tabus. E esses dificultam o normal. E eu falo isso por conhecimento de causa. Eu visitei locais, zonas rurais, onde eu, por acaso tenho pessoas próximas que, na ânsia de ter algum pão mensal, concorreram aos concursos da moda, no caso da educação, foram aceitos, foram colocados em locais de identidade rural e lá estão. A realidade que nos contam, com base. Para ter uma ideia, numa zona rural, começa-se a estudar, às vezes com 30 alunos numa sala, pode terminar com 12, 11, 10, 8, 7. E isso é todos os anos. Por quê? Porque muitos aspectos estão na base dessa desistência. Os tabus são de certa forma, os miles. Prontos. Na zona rural, o aluno desiste porque não tem condições de ir à escola. Na zona rural, o aluno desiste porque entende que... Porque o papá, a mamãe, entende que estudar até é bom, mas ir à lavra é melhor. Na zona rural, o aluno desiste porque não está a aprender, porque entende que devia aprender já a ler ontem e hoje já não está a aprender. Então não vou mais. Desiste porque não tem chinela. E pior, quando não há da parte do professor alguma entrega, algum profissionalismo que se requer para estes locais, e são a maioria, infelizmente, porque, conforme lhe disse, a maior parte dos concorrentes vão mesmo só porque precisam ter alguma coisa mensal para garantir o pão, para que o fogão não apague lá em casa. E o comprometimento não é aquele. Então, a dificuldade aumenta quando o professor não é aquele professor. Quando estamos diante de professauros, dizia isso um amigo meu. Professauros. Aquelas pessoas, Sim. certo. Okay. Quando estamos diante de professauros cujo, no entendimento dele, o aluno é uma tábua rasa,
e precisa apenas se submeter a mim porque eu sei tudo na sala, a aprendizagem dificulta mesmo o ensino e a aprendizagem nessas zonas. De forma direta, este processo de ensino e aprendizagem é difícil nas zonas urbanas e é muito difícil nas zonas rurais. Por esses aspectos que mencionei e outros, desde as calamidades naturais até a localização, as estruturas escolares, o professor e os tabus. Pronto. Todos esses influenciam para que negativamente, infelizmente, nós não tenhamos o sucesso que queremos ter nessa zona rural. Precisa-se investir um bocado mais. Epa. A realidade é completamente diferente. Muito. Seu Pedro, se eu te contar, sabes que nós já, só o tempo que estamos aqui a conversar, já passamos 1 hora. Não. Eu tenho que Opa. saber o segredo. Eu sei que toda a gente, os nossos convidados, quando estamos assim a conversar, eles assustam, ninguém acredita. É verdade. É verdade. Por acaso já passou 1 hora. Mas é triste, né? É triste. Mas pronto, Sr. Pedro, nós como já estamos mesmo assim, já acima do tempo, então queria que fizesse assim uma conclusão, né? Uma conclusão do tema, porque provavelmente, e acredito que existem coisas que já tinhas que falar, reduziste, ou tinha que fazer alguma pergunta, fazer alguns questionamentos e não fiz, então dentro de forma conclusiva podes aproveitar e dar aqui o checkmate. Bem, eu gostava muito, primeiro, de partilhar com quem está a nos acompanhar o seguinte: educar não devia ser encarado como business, não sei se esse termo, como negócio só. Educar devia ser encarado como desafio de todos os dias melhorarmos o que foi ontem. Professor, para o professor, é importante que entenda que este aluno hoje, amanhã é seu colega e depois professor do seu filho. Então, se lhe der com prazer o que tens toda a capacidade de dar, amanhã ele dará com prazer. E a sociedade vai ser assim. Tempo na prazer. Prontos. Para os alunos, tem um mundo de informação muito mais facilitado do que o nosso. Eu não sei se foi o caso do Manuel, mas eu, por exemplo, estudei no tempo que a maior fonte de informação que tínhamos de informação era a biblioteca. Eu tinha que andar a pé distâncias para ter acesso à informação. Então, aproveitem o digital que tem da melhor maneira possível. Pronto, é isso. E com prazer, claro. Com prazer. Internautas, deixa bem claro. Aqui o nosso convidado, ele falou estudar com prazer, olha. Todas essas situações, todos esses detalhes, olha aqui, a prazer. É estudar com prazer, então tá aí. Okay. É o seguinte, Pedro. Sim. Há uma pergunta que eu faço em todos os convidados aqui presentes. E falou muito bem, rapaz. Você falou que na tua época de estudar, você ia à biblioteca, coisa assim parecida. Qual é o conselho que darias para essa geração de estudantes que têm a informação na palma da mão? Com um clique, ele tem toda a informação. E aproveitem da melhor maneira possível. Olha, ainda bem que faz essa pergunta, porque eu queria muito chegar a essa pergunta. Eu gostava muito, agora já ouvi, né? De ouvir essa pergunta. Uma experiênciazinha, Manuel, eu cresci, e se calhar vai ficar aqui como tarefa para os nossos internautas. Eu cresci e ouvia o professor de Química dizer assim: H2O igual a água. E eu sempre perguntei aos meus professores, eu já até cheguei a ser mal entendido por um professor, cujo não vou citar, mas tenho muito carinho por aquele senhor, porque é um grande professor. H2O igual a água, tá bem, professor, eu entendo, H2O igual a água, quer dizer que se eu for no laboratório juntar 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, vou ter água. Tá bom, até ali eu entendi, mas em qual quantidade? Qual é a quantidade de água
que vou ter quando eu misturar essas moléculas. E pronto, fui sendo mal entendido até encontrar a resposta. Internautas vão só procurar, é interessante a resposta. Pronto, então tem acesso à informação, transformem essa informação em conhecimento. O cérebro vai agradecer, a sociedade vai enaltecer. É sempre bom ir atrás do conhecimento. Sempre. E é gratificante, ninguém se vai arrepender. Vão só atrás do conhecimento, ou seja, transformem toda a informação na qual têm acesso em conhecimento. Esse é o conselho que eu lhe dou. É que os internautas poderão lhe acompanhar? Tem redes sociais, tem algum projeto, tem em que possa indicar? Interessante. Bem, agora sim, infelizmente mesmo. Infelizmente me estou a distanciar das redes sociais por um propósito muito simples. Tem algo grande vindo e eu é propósito meu estar ainda distante das redes sociais. Daqui a pouco vai ser feito o lançamento e quando se fizer o lançamento as páginas oficiais estarão disponíveis. Por agora mesmo só para próximos ainda, estou restringido das redes sociais. Olha, não sente mal porque eu não faço uso de redes sociais, eu não tenho redes sociais. Não, Assim, mas já agora, eu chegar até esse nível, não faço com uso. não faço uso de redes sociais. Pois. Mas pronto, Já que não faço, as pessoas não podem acompanhar pelas redes sociais, mas tem algum livro que queira indicar aos nossos internautas? Livros, essa pergunta é aberto. não, é de certa forma perigosa para mim, porque quando diz livro, assim, primeiro que eu estaria a fazer a publicidade. Ok, percebi. Tá bem, estudantes, para quem gosta de ler, boa leitura não cansa. Eu costumo partilhar sempre o facto ou seja, um livro de muito gosto, e porque lá, numa primeira vista, a pessoa pensa que é para é para cristianizar, mas não é. Leiam mesmo um livro de James Hunter, O Monge e o Executivo. Um livro interessante. Depois, se quiser adicionar outros livros, podia somar a isso. Olha, o Monge e o Executivo 1 e 2, para ter complementariedade. É um livro interessante. Depois pode adicionar isso o Pai Rico, Pai Pobre, que muitos agora estão a puxar de ler. Robert Kiyosaki, pois. Pronto, são livros que... Esses dois livros me tornaram hoje quem sou. Claro, tem outros que eu, conforme lhe disse, como ainda não fomos pagos para fazer publicidade. Mas ler é bom. Pedro, apenas resta-me agradecer pela presença e acima de tudo... Sim? Já passou mesmo uma hora? Sério? E acima de tudo, mais do que tudo isso, Pedro, muito obrigado pelas palavras. Né? É aquilo que dizem, coisa quando é boa, voa. Né? O Pedro não quer acreditar, mas é a verdade. Tá bem. É a verdade, é sério. Tá bem, não vai confirmar. Então, muito obrigado pela presença, Pedro. Esperamos ter mais vezes aqui. Eu que agradeço o convite. Eu, por acaso, não fiz no princípio, mas queria parabenizar toda a equipa da Prazer. É um projeto ambicioso, algo que infelizmente poucos jovens estão disponíveis a se aplicar em projetos que realmente interessem. E parabéns à equipe toda e obrigado pelo convite. Okay. Triste porque o tempo aqui acho que contou 3 a 3 segundos ao invés de não faz mal. Ok. E para si Que nos acompanham até o momento, internauta, muito obrigado e esperamos tê-lo aí no próximo episódio. Ok, Pedro, valeu.